Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por este momento que estamos aqui, Senhor. Abençoa teu filho, pastor Célio, Senhor. Ele se preparou essa semana também, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor é que é o diretor de tudo, o Senhor que manda tudo, Pai. Use o teu filho da maneira que o Senhor quer usar, Pai. Que o Espírito Santo, Senhor, esteja sempre guiando o nosso pastor, abençoando ele, Senhor. Amém. Também na casa dele, no ministério dele hoje, também profundamente na palavra que ele irá trazer para nós hoje, Pai. Abre nossos corações também, Senhor, e principalmente, Senhor, usa o teu filho como um vaso maravilhoso, Senhor, nas tuas mãos. Verdade. Que ele possa trazer a palavra para nos revelar, para nos abençoar, talvez até chamar a atenção também, Pai, mas que a tua palavra sempre, Senhor, venha de encontro ao nosso coração, nos alimentando da maneira que nós precisamos, Senhor. Que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, Glória a Deus, aleluia. Eu quero que os irmãos se coloquem de pé um pouquinho mais. Se olhe para o irmão que está ao teu lado e fale para ele que ele é a semelhança de Deus. Você é a semelhança de Deus. Semelhança de Deus. Você tem os mesmos atributos que Deus tem. Você tem os mesmos atributos que Deus tem. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, você sabe que você é importante para esse lugar. Amém. Hoje nós estamos em poucos, alguns irmãos que faltaram, mas a presença de Deus está tremenda. Começamos a orar aqui em cima e já estava sentindo a presença de Deus manifesta naquele lugar. Esse mesmo eu quero fazer uma oração nessa noite. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós é verdade que nós já abrimos este culto, Pai. Mas a partir de agora, Deus, ó Pai, com esta mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração, nós vamos entrar em lugares, ó Deus, no mundo espiritual, Deus amado, e quero pedir a sua proteção, que o Senhor nos guarde, nos livre e nos proteja, ó Pai, para que toda a palavra ministrada nesta noite, Deus, caia nos corações, ó Deus, e dê o seu fruto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, ó Deus, venha como lâmina, ó Deus, para cortar aquilo que não pertence a Ti, dos nossos corações, ó Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja um podado do Espírito Santo nas nossas vidas nessa noite, para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Faz de nós, ó Deus, galhos verdadeiramente frutíferos no nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos essa noite em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar? Está fazendo igual uma borboleta assim. Ah, é? Será que está muito alto? Ué? Não é alto, mas um barulho assim como se tivesse um semi dentro assim. Não está gravando. Está gravando nada. Está gravando. Melhorou agora? Melhorou? Não sei quando, não é o tempo todo, é quando está falando. Vai ter muito brilho lá fora. Muito brilho lá de fora. Amém? Amém. Queridos, nós, semana passada nós começamos a falar sobre o reino de Deus, amém? Amém. E que todo reino, ele é reinado, dirigido por um rei, não é verdade? Sim. E todo súdito que necessita conhecer esse rei, ele não pode entrar na presença desse rei de qualquer maneira, sim ou não? Por exemplo, nós estamos num lugar que é regido, ou que tem um rei que está no seu trono agora, não é verdade, aqui no Japão? Mas só que todas as pessoas têm acesso a essa pessoa. Praticamente diz que, por exemplo, a filha dele que saiu da família imperial para se casar com uma pessoa que não é do meio, ela precisa marcar a data, o dia, e ainda ver se o pai dela tem espaço na agenda para recebê-la. Imagine, ela é filha. Tem todo um protocolo que ela precisa, sendo ela mesma filha do rei, ela precisa seguir. E todos olhando por esta visão, como você acha que nós podemos entrar na presença de Deus? Sendo Ele o nosso Rei, Senhor, Salvador, Criador de todas as coisas e, acima de tudo, o nosso Pai. Muitas vezes nós pensamos que a igreja, ela é um lugar onde se vem de qualquer forma, e é verdade.
Mas nem todo mundo que chega de qualquer forma permanece de qualquer forma. Porque todas as vezes as pessoas que chegam neste lugar, elas precisam ser tocadas por Deus, direcionadas pelo Espírito Santo, para eles poderem chegar na presença de Deus. Deus está manifesto, mas nem todos sentem a presença dele. Não é verdade? Muitas vezes nos cultos nós sentimos a presença de Deus, mas a pessoa que está do nosso lado não está sentindo. Para que nós possamos então nos entender que é um processo para que possamos chegar na presença de Deus. O caminho está aberto, a porta está aberta. Já não existe mais o véu que separa entre a presença de Deus, a glória de Deus que está manifesta na terra, para que eu possa entrar. Já não há mais impedimento. Só que não é qualquer um que consegue chegar e penetrar neste lugar. É somente aqueles que têm o coração lavado, remido, transformado por Jesus Cristo podem entrar na presença de Deus. Aquele que é realmente, como diz a palavra de Deus, realmente dirigido pelo Espírito Santo, esse chega na presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, esse é chamado filho de Deus. Quem nos leva à presença de Jesus, de Deus, do Rei? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso guia. Ele vai mostrar o que nós precisamos fazer, o caminho que deveremos andar, o que nós deveremos, as cargas e as mochilas que nós temos na nossa vida, que nós fomos agregando durante todo o período da nossa vida até aqui. Nós vamos ter que ir deixando na beira do caminho. Vamos ter que nos livrar de muitas coisas na nossa vida. Muitas coisas que muitas vezes vai dar pena deixar para trás, mas é preciso. Porque na presença de Deus só entra aquele que obedece, aquele que é dirigido pelo Espírito Santo. E uma pessoa que não consegue obedecer, não consegue ser dirigido pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai trazer para você, me traz outro microfone, é dirigido pelo Espírito Santo, não pode. Se não for dirigido pelo Espírito Santo, não pode. Desliguei o aparelho. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu tirar isso aqui já, aproveitar. Tá, todo aquele que é dirigido pelo Espírito Santo é a única maneira de você entrar na presença do Rei. Mas se você não obedece, você não consegue entrar na presença de Deus. Mas pastor, eu aceitei Jesus. Não importa. A obediência é algo impressionante e imprescindível na vida de todo crente. Se você, pelo Espírito Santo, você não consegue obedecer ao Espírito Santo, você não consegue caminhar na vida cristã. O Espírito Santo te mostra e te direciona e te coloca no coração uma coisa que você precisa fazer, que você precisa andar, que você precisa rejeitar, que você precisa fazer na tua vida para que você possa dar um passo em direção a Deus. Mas se você não conseguir obedecer à voz do Espírito Santo, você não consegue se aproximar de Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, ele precisa obedecer. Porque a obediência faz parte de toda a nossa história como crente. Desde os primórdios da igreja até agora. Amém? Então eu quero convidar você, querido, abra a sua Bíblia para mim, em Hebreus capítulo 10 e no versículo de número 19. Hebreus 10, versículo número 10, capítulo número 10, versículo número 19. Amém? Hebreus 10. Hebreus 10 e no versículo número 19. Vamos colocar de pé? Hebreus capítulo 10, no versículo número 9, diz assim. Não, 19. 10, capítulo 10, versículo 19. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Amém?
Glória a Deus. Em algum lugar diz que não é a cortina, é o véu. Eu prefiro mais o véu. Sabe por quê? Pode se sentar, irmãos. Que o véu antigamente se usava para cobrir a cabeça da mulher, não é verdade? Que ficava por cima, né? E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que nós estamos com um véu, ou seja, o próprio Jesus está sobre a nossa vida. Ele é o nosso véu. Nós não precisamos cobrir a nossa cabeça com um pano, como faziam as mulheres no Antigo Testamento, não é verdade? Ou em algumas igrejas ainda fazem. Isso já não é necessário, porque o nosso véu é Cristo. Ele nos liberou a entrada no santuário de Deus. Amém? Quando nós podemos entender isso, nós temos que voltar a algumas pregações, há alguns meses atrás, onde eu estava pregando sobre o tabernáculo de Moisés, não é verdade? Mas teve um lugar em que o Espírito Santo não me permitiu entrar, e que eu precisava entrar, mas ele não me permitiu ainda, porque não era tempo naqueles dias. Mas hoje é chegado o dia, amém? Para que nós possamos então compreender um pouquinho mais o que Deus quer nos falar dentro do tabernáculo de Moisés. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é entender que quando nós entramos naquele lugar, nós vemos o plano que Deus deu a Moisés para fabricar o tabernáculo. Ele fez o átrio do templo, ou seja, a entrada. Você entrava nos primeiros pilares ali que fazia a cerca, que separava tudo aquela parte que Deus pediu para Moisés construir de todo o povo. Você entrava naquela porta, a primeira coisa que você via era o altar de sacrifício e a pia com a água para a purificação. Tudo aqui neste templo, nós estamos nesse lugar, fala-se de sacrifício, fala de morte, fala de entrega, fala de renúncia. Nós precisamos renunciar a muitas coisas. Uma vez que nós entramos dentro deste átrio do templo, nós precisamos renunciar à nossa própria vida. É ali que nós deixamos o nosso sacrifício. É ali que Romanos capítulo 12, versículo 2 fala que nós temos que ser o sacrifício vivo e agradável, santo ao Senhor. É naquele lugar, no átrio do templo, que nós temos que entregar a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, você veja que nós somos, a própria palavra diz, é entregar a sua vida a Jesus. Então a tua vida já não te pertence mais, a tua vida pertence a alguém, porque você entregou a alguém que pagou um preço por ela na cruz, para que você hoje pudesse ter acesso ao coração de Deus. Então neste momento que você entra no átrio do templo, do tabernáculo de Deus, você precisa ter uma entrega. O teu coração não pode ser mais teu, a tua alma já não é mais tua, o teu querer já não é mais teu, a tua vida precisa ser entregue. Nós precisamos entregar e nos render aos pés de Deus. Queremos tudo aquilo que está dentro do santo lugar, mas nós não queremos desfazer daquilo que nos pertence. Nós falamos assim: Deus, eu quero o Senhor, eu amo o Senhor, eu sei que só o Senhor é vida, só o Senhor dá vida, só o Senhor nos leva para o céu, só o Senhor nos resgata do inferno, só o Senhor nos cura, mas eu não quero deixar as minhas coisas, eu quero que o Senhor tenha, mas eu não quero deixar as minhas. E muitas pessoas que pensam dessa maneira vivem e vão morrer dentro do átrio, nunca chegarão à presença de Deus. Vão chegar a um momento da sua vida que vão viver aquilo que deve viver na terra, mas nunca vai, vamos dizer assim, nunca vai viver a plena vida espiritual que Deus planejou para aquela vida. Porque para ela viver o pleno de Deus, ela precisa deixar a sua vida de lado. E nós, como seres humanos, nós somos agarrados, apegados às coisas que esta terra nos deu. E nós precisamos deixar essas coisas de lado para viver o melhor de Deus. Queremos viver o melhor de Deus, mas queremos viver a nossa própria carne, a nossa própria vida. E muitas vezes nós chegamos em um debate nas nossas vidas. Nós chegamos em lugares que não era para nós termos chegado, mas nós chegamos aí porque nós precisamos bater de frente em alguma coisa e entender que Deus tem algo mais para a nossa vida. E nós precisamos, irmãos, chegar nesse lugar e entregar todas as coisas, porque neste lugar é um lugar de entrega. O átrio do templo, do tabernáculo de Moisés, era o lugar onde eu vinha entregar o que era de melhor das minhas mãos.
Eu tinha que trazer um carneiro, um bezerro, um bode, alguma coisa que eu criei dentro da minha própria casa nas últimas 2 semanas. Eu criei, eu engordei, eu cuidei daquilo que era bom e queria entregar diante do tabernáculo de Deus, naquele templo, naquele lugar, para o sacrifício, o melhor que tinha nas minhas mãos. Não era o pior. O problema é que o ser humano hoje sempre dá aquilo que está sobrando nas suas mãos e não aquilo que te falta. Jesus, quando chega no templo, ele vê uma viúva miserável, não tinha nada nas suas mãos, e ela deu apenas 2 moedas. E Jesus pergunta para os discípulos: quem deu mais? Aquele que deu muito, ou aquela viúva que não tinha nada e deu o que tinha? Jesus fala para eles: aqui não tinha nada, porque ela deu tudo o que tinha. É isso que Deus quer de nós. Eu não estou falando de finanças, não estou falando de dinheiro, estou falando daquilo que Deus quer na tua vida espiritual. O que você tem dado para Deus? Será que é o espaço que Deus precisa para viver, para que você possa viver o melhor de Deus? Será que o espaço que Deus tem no teu coração é o maior espaço do que as coisas do mundo estão competindo com Ele? Será que você vive a maior parte do tempo pensando em coisas lá de cima, como diz em Colossenses capítulo 3? Pensais nas coisas que são de cima e não naquelas que são da terra, porque aquelas que são de cima são eternas, mas as que são da terra são coisas que têm um fim. Será que a nossa vida ela está pensando naquilo que Deus tem planejado para nós no futuro? Será que você já parou para pensar que o reino dos céus, lá em cima, nós vamos andar em ruas de ouro, ou você nunca pensou nisso? Lá nós vamos ter a presença de Deus, não somente de alguns momentos da semana, como no culto, sentimos a presença de Deus. Não, lá nós vamos ter a presença de Deus manifesta o tempo todo, 100% na nossa vida. Lá nós vamos andar e viver na presença dEle. Aqui nós temos um começo desta maravilha de Deus que tem planejado para a nossa vida. Nessa terra nós temos que transformar a nossa vida neste lugar, nesta Jerusalém celestial. Viver e andar na presença de Deus. O átrio do templo é um lugar onde você tem que dar o teu melhor. Deus não quer aquilo que te sobra, Deus quer aquilo que te pode faltar um dia, porque Ele possa ser o teu provedor. É ali que você vai ter que se despojar do teu velho homem. É ali que você vai ter que colocá-lo na cruz. É ali, no átrio do templo, que você vai ter que fazer o sacrifício da tua vida, o teu melhor e maior sacrifício da tua vida. Quando você passa um sacrifício, você passa então para pias da purificação. Você vai ser lavado, remido, transformado, para que você possa entrar em um lugar chamado Santo Lugar. Agora, uma boa notícia que eu quero dizer para você é que não existe mais um terceiro lugar. Já não existe mais o Santo dos Santos. Porque quando Jesus morreu, aquele lugar, vamos dizer que aqui era o Santo dos Santos, e esse lugar aqui era o lugar santo, onde estava ali a mesa de pães, onde estava o candelabro e onde estava a mesa de incenso, neste lugar. Então, para entrar aqui era uma vez só por ano que o sumo sacerdote, ele entrava neste lugar para trazer o sacrifício do povo. Mas só que agora não existe mais aquela cortina que separava. Porque quando Jesus morreu, Ele mesmo rasgou o véu de cima a baixo. Ele rasga. Por que eu falo que foi Ele? Que foi pelo sangue do Cordeiro que nós temos acesso. E quando nós temos acesso a esse lugar, é quando você entra nesse lugar, no santo lugar, que hoje podemos chamar de Santo dos Santos, onde está a palavra, a mesa de pães, onde está a mesa de incenso, as orações, e onde está o candelabro, a presença do Espírito. E neste mesmo lugar é onde Deus está manifesto, onde está a arca da aliança. Então tudo está no mesmo lugar nesta noite. Hoje já não existe mais 3 lugares, é somente 2 lugares. Por isso que quando nós entramos no Santo dos Santos, nós precisamos passar por esse momento, naquele período da nossa vida que nós precisamos entregar tudo para Ele. Podemos passar pela purificação para poder chegar neste lugar. Pastor, como é que eu posso chegar e permanecer neste lugar? Neste lugar se permanece de 2 formas específicas. Primeira coisa que você tem que ter na tua vida, a palavra, a Bíblia. Porque a mesa de pães que estavam ali significa a palavra de Deus. O que vai te alimentar e vai te direcionar, vai te mostrar Deus, vai te revelar Deus, é a palavra de Deus. Em segundo lugar, para você poder ser fortalecido e permanecer nesse lugar, é uma vida de oração, com incensos que não se apagava,
o tempo todo aceso no altar. Nós temos isso na nossa vida? Não. Nós não temos isso na nossa vida. Nós não temos nem sequer a consciência de estarmos na presença de Deus 24 horas por dia. Nós não temos consciência que nós somos crentes separados para algo maior na nossa vida. Nós temos consciência que nós vamos morrer um dia nessa terra e Deus preparou um lugar no reino dele para que nós possamos ser arrebatados. Essa é a única meta do cristianismo hoje. A meta do cristianismo hoje é somente aceitar Jesus para não ir para o inferno. Deus tem muito mais para a tua vida. Você esqueceu que existe um milênio de Jesus na terra? Esse milênio vai ser governado por Jesus como sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas nós vamos ser os governadores que governarão debaixo deste Rei. Porque somos reis e sacerdotes, diz a palavra de Deus. Deus nos comprou para sermos reis e sacerdotes. Mas aqueles que vão ser reis e sacerdotes naqueles dias foram aqueles que deixaram tudo na primeira entrada do tabernáculo, naquele altar de sacrifício. Aquele que deixou tudo para trás ali e falou assim: eu quero o meu Deus, mas eu quero 100%. Esse que deixou tudo naquele lugar vai ser aquele que vai entrar naquele dia, vai ser ressuscitado e vai ter um lugar de honra ao lado daquele que é o Rei dos Reis. Muitos ficarão para trás. Muitos ficarão para trás. Mas aquele que resolveu passar pelo sacrifício, entregar a sua vida, deixar tudo para trás e viver uma nova vida, uma nova história, junto com Deus, junto com Cristo, que padeceu por nós naquela cruz, fazendo de nós verdadeiramente novas criaturas. Nós precisamos entender essas coisas, irmãos. A igreja está muito tranquila, muito apaziguada, está muito quietinha no seu canto. Hoje a igreja precisa de poder e de autoridade, coisa que a igreja tem perdido nos últimos tempos, porque para nós termos uma igreja cheia, nós precisamos ter uma igreja em movimento. A igreja não precisa ter movimento, a igreja precisa ter manifestação do verdadeiro Deus. Isso falta nas nossas igrejas. A presença de Deus manifestos em nossos cultos, vendo coisas e milagres de Deus manifestados no nosso tempo. E isso está cada vez mais raro. E nós entendemos então, irmãos, que nós precisamos melhorar. Nós entendemos que nós precisamos entregar mais para Deus. Nós precisamos entender que nós temos muito mais para dar para Deus. E Deus tem muito mais para entregar a nós. Porque não adianta eu querer o velho da minha vida e pedir o novo para Deus. Deus vai olhar assim: não tem lugar para o novo na tua vida. Não tem lugar para o novo na tua vida, porque a tua vida está ainda grudada com o velho. Mas quando nós nos deixamos levar pelo esse Espírito, Ele nos leva a um lugar de vitória. Ele nos leva a um lugar onde todas as coisas vão ser transformadas. Ele nos leva a um lugar que nós vamos ter plena consciência de quem é Deus e da sua presença. Glória a Deus por isso. Nós precisamos, irmão, começar a nos deixar guiar pelo Espírito Santo. Nós falamos que Ele é o nosso guia, mas Ele nos guia e nós não obedecemos. A palavra de Deus nos fala de uma maneira e nós falamos assim: não, essa palavra é para fulano, mas não é para mim. Essa palavra que o pastor está pregando hoje, aquela pessoa tinha que estar na igreja nessa noite. Não, a igreja, a palavra está sendo pregada para você, porque você veio nessa noite. Por que, pastor? Porque Deus sabia exatamente quem estaria nesta noite e quem não estaria nesta noite. E se essa palavra foi liberada para nós nessa noite, porque é para nós. É primeiramente para mim e depois para vocês. Amém? Glória a Deus por isso. Então, quando você entra no santo lugar, você está na presença manifesta de Deus. Ali nós temos a mesa de pães, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus significa a revelação da palavra do própria boca de Deus. É onde Deus revela aquilo que está escrito no natural para nós, para que possamos entender na nossa Bíblia. Essa palavra, quando nós estamos nesse lugar, nós oramos a Deus, nós entregamos as nossas orações a Deus, nós lemos a palavra, nós alimentamos a palavra e Deus nos revela a sua palavra. Ter a revelação da palavra de Deus significa termos vida em nós. Porque a palavra de Deus, sem revelação do Espírito Santo, ela não gera vida, ela vai gerar morte. Porque a palavra, ela gera morte, mas se for manifestada pelo Espírito Santo, ela gera vida. Amém? Amém. Por isso estar neste ambiente do lugar santo, é fundamental.
para o teu crescimento e para a tua vida espiritual. Porque ali você vai crescer na tua vida espiritual. Ali você vai ter a revelação da palavra. Ali você vai ter a revelação da palavra e ao mesmo tempo você vai ter a revelação daquilo e da forma e da maneira que você deve orar. Muitas vezes você não tem muitas palavras para orar. Quando você entra nesse lugar e você conecta com Deus, naquele lugar, naquele momento, as palavras vão fluir do seu interior. Porque precisa estarmos nesse lugar. É nesse lugar onde o incenso da nossa vida, da nossa oração, ela não pode se apagar. Ele tem que estar sempre constantemente subindo o incenso às narinas de Deus. É nesse lugar onde nós temos a iluminação da nossa vida, tudo aquilo que nós necessitamos. Por quê, pastor? Porque a única coisa que clareia, que ilumina, não é somente a presença de Deus, de Jesus na nossa vida, porque Ele é a luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Mas no Espírito, no mundo espiritual, a nossa luz é o candelabro, é a presença do Espírito. Sabia disso? Jesus é a luz do mundo, porque Ele veio para mostrar o pecado do mundo e mostrar para o mundo que Ele é a resposta à vida eterna. E nos transformou, nós, como pessoas que vivem no mundo natural, como luz desse lugar. Amém? Jesus está sentado à destra de Deus, mas deixou muitas lamparinas acesas aqui na terra. Você e nós somos essas lamparinas. Amém? Amém. Glorifica a Deus por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós entendemos, irmãos, que o que clareia a nossa vida, quando nós estamos naquele ambiente de santo dos santos, o que nos leva a ter a claridade na nossa vida é a presença do Espírito. Porque Ele vai nos revelar, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos mostrar, Ele vai nos instruir em tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Por isso está nesse ambiente do Santo dos Santos, a única luz que vai te iluminar é o Espírito Santo, porque o candelabro está aceso e ele não pode se apagar. Amém? Ele não pode se apagar. Por que não pode se apagar, pastor? Você pode ver uma coisa, quando você começa a não ter muito, começa a se separar, vamos dizer, da presença de Deus, começa a sair da igreja, começa a se afastar da igreja, o que acontece com a tua vida? Você vai definhando, você vai se apagando. Por quê? Porque estar perto deste candelabro, desse Espírito Santo, significa que nós estamos sendo alimentados, a nossa chama, com o óleo da unção do Espírito. Então Ele vai nos alimentar com o óleo do Espírito para que esta chama em nós não se apague. E nós precisamos então morrer para nós, para que esse Espírito se manifeste. Amém? Amém. E neste lugar temos palavra de revelação, temos iluminação do Espírito Santo, temos a provisão da parte do Espírito Santo para a nossa vida, temos direção do Espírito Santo, temos tudo que nós precisamos dentro desse lugar do Santo dos Santos. E a coisa mais impressionante é que nós estamos nesse lugar, desfrutando de tudo isso, debaixo das mãos de Deus, das mãos do Espírito Santo, mas Ele nos revela algo que está um pouquinho mais para dentro deste lugar. A presença de Deus manifesta. A glória de Deus manifesta. Irmãos, quando nós estamos no átrio do templo, é um lugar onde nós só pedimos. Você já viu o crente que só pede? Pede. Está errado pedir? Não está errado pedir. Mas só que demonstra uma coisa. Demonstra que você ainda não amadureceu na fé e você não passou do átrio do templo para o santo lugar. Pastor, qual é a diferença do átrio do templo e do santo lugar? Pastor, dá uma cadeira para mim. Qual é a diferença de estar no átrio do templo para estar no santo dos santos? Ou no santo lugar, que são um só? Não, obrigado. Qual é a diferença? Há uma diferença muito grande, queridos. Porque aquele que está no átrio do templo não entregou sua vida e tudo aquilo que precisa ser entregue no altar de Deus para ser queimado. Ainda o eu fala mais alto. Então você só vai ali porque você sabe que ali tem provisão. Ali você vai pedir a Deus e Deus vai te dar. Ali Deus vai mostrar misericórdia sobre a tua vida, naquele lugar. Mas quando você entra passa do nível do átrio do templo para estar no lugar santo, você já não está somente no lugar santo, você está assentado em Cristo Jesus. Quando se fala assentado em Cristo Jesus, o que está se dizendo? Deixa eu vir mais para cá. A palavra de Deus diz que Jesus está sentado no trono, não é verdade?
E nós estamos assentados aonde? Em Cristo Jesus. Então nós estamos no trono com Jesus. A diferença é que quando você está no átrio do templo, você não tem autoridade para ordenar nada. Mas quando você está no Santo do Santo, assentado em Cristo Jesus, você tem poder e autoridade para governar as coisas da tua vida. Então essa é a diferença, irmãos. Muitos de nós vivemos dentro do átrio do templo, porque está bom ali, a presença de Deus está ali, Jesus está ali. No átrio do templo nós pedimos e as nossas petições são atendidas. No átrio do templo nós temos um lugar que nós podemos viver um pouco das coisas do mundo e também um pouco das coisas de Deus. Ali no átrio do templo nós sentimos a presença do Espírito, nós vemos a palavra manifesta, mas muitas vezes a palavra cai com poder e autoridade sobre a vida de alguns e alguns não sentem a presença de Deus. É no átrio do templo por quê? Porque no átrio do templo, para sentir a presença de Deus, tem que ter uma entrega, tem que ter uma purificação. E ali no átrio do templo é permitido. No átrio do templo é permitido, não é errado, porque você está no átrio do templo. Por isso que a palavra de Deus, assim, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque muitos são chamados que entram no templo, no átrio do templo, vivem no átrio do templo, estão ali por muitos anos das suas vidas, porque está bom ali, Deus está respondendo às minhas orações, eu estou sentindo a presença de Deus, de vez em quando eu não sinto, mas de vez em quando eu sinto, né, de acordo com o meu ânimo de espírito. Quando eu estou triste, muitas vezes eu não sinto a presença, mas quando eu vou sem nenhuma perturbação na minha vida, sem nenhum problema na minha vida, eu vou lá e eu consigo sentir a presença de Deus, para mim está bom. Está errado isso? Não, não está errado. Mas Deus tem mais para a tua vida. Deus quer te dar mais. Nós precisamos viver mais de Deus. E o mais de Deus é você entrar no lugar santo. Jesus não morreu na cruz para você ficar no ato do templo. Jesus morreu para você entrar na presença de Deus. Foi o que nós lemos nessa noite. Hebreus 10, 19. Olha o que diz ali. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está revelando. Nós temos liberdade de entrar no lugar santo. A minha versão que eu gosto nós temos ousadias, entrar na presença do Santo dos Santos com ousadia. Amém? Está liberado para nós, irmãos. Mas muitos dos crentes hoje não querem entrar no Santo dos Santos. Sabe por quê? Porque entrar no Santo do Santo significa que ele vai ter que doar mais de si. Ele vai ter que rejeitar muitas coisas que já fazem parte da sua vida. Ele vai ter que deixar de fazer certas coisas para fazer coisas que a sua carne não quer. Por exemplo, todos nós gostamos de um bom churrasco, não é verdade? E se o Espírito Santo falar assim, a partir de agora, este verão inteiro, você não vai comer churrasco, você vai consagrar para mim. Você faria? Se aproveitar todo o verão, que é no verão que nós vamos para o Rio, vamos para fazer os piqueniques, né? Os amigos chamam para fazer um acampamento, né, com os irmãos aqui, né? Vão, e sempre nisso, qual é a comida que predomina? Você leva a tua salada de casa? Onigiri? Você sabe que lá vai ter uma carninha. Aí tu leva o onigiri, tu leva a salada só para complementar. Se Deus falasse para você, deixe tal coisa, a coisa que você mais gosta de fazer na vida, nesses últimos, eu quero 2 meses de consagração do Senhor, eu quero que você me deixe de fazer isso, para que eu possa falar contigo. Falando sim, eu posso fazer, mas quando chega no meio da situação, já vai enfraquecendo. Vai enfraquecendo. Quando chega nos últimos dias, você desiste. E o Espírito Santo assim, agora que eu ia falar com ele desistiu. Por quê? Porque nós, irmãos, por ser seres humanos e falhos como nós, que nós somos, nós temos uma debilidade muito ruim. Nós somos impacientes com as coisas de Deus. Que para nós tem que ser já. Para ontem é tarde. Mas o Espírito Santo tem o seu tempo. E o tempo do Espírito Santo, ele só é alongado pela dureza do nosso coração. Sabe disso? Quanto mais duro o nosso coração,
mais demora a manifestação de Deus na nossa vida. Quanto mais nós temos um coração de entrega. Você já percebeu que as pessoas que têm uma facilidade de entregar as coisas para Deus conseguem mais de Deus? Quando consegue entregar mais de Deus, ele consegue mais de Deus. Porque Deus conhece não aquilo que sai pela nossa boca, mas não aquilo que sai pela nossa boca, mas a intenção do nosso coração. Muitas vezes nós falamos palavras que o nosso coração não está sentindo. Muitas vezes o nosso coração sente de uma maneira e nós expressamos de outra. Muitas vezes o nosso coração diz assim, fala para ela, pede perdão. E você não pede. Teu coração está falando, perdoa, e você não perdoa. Aí nós chegamos no nosso quarto e pedimos assim, Deus, por que eu não senti a presença do Senhor no culto dessa noite? Eu vi muitas pessoas caindo no poder do Espírito, chorando na tua presença, mas eu não senti a tua presença. Por que será? Porque não entrega. Porque não entrega. Por que muitas pessoas existem no átrio do templo? Milhões de pessoas estão hoje vivendo no átrio do templo. E poucas são aquelas que acessam o Santo dos Santos. São poucas pessoas que estão entrando naquele lugar. Você precisa, irmãos, entender que nós não fomos salvos por Jesus para vivermos no átrio do templo. O átrio do templo foi construído para ser um lugar de passagem. Um lugar de passagem. Onde eu entro nesse átrio do templo para passar. Eu passo pela entrega, passo pela purificação, sou preparado pelo Espírito Santo para entrar no lugar, na presença daquele que me salvou. E quando eu entro nesse lugar, não há lugar melhor. Eu tenho certeza absoluta que um dia que você conseguir entrar nesse lugar, você vai viciar nesse lugar e nunca mais vai querer sair dele. Vai viver a presença de Deus. É muito bom quando nós olhamos para pregadores nesses últimos anos da nossa vida como cristão, pessoas que têm o dom de cura, de milagre, de transformação, onde passa deixando um rastro de unção e de poder, porque foram pessoas que entregaram suas vidas a Jesus. Entregar a sua vida não é somente pedir para Deus, Senhor, entra na minha vida. Eu quero ser salvo, eu quero ser transformado. Mas entrar na nossa vida significa negarmos a nós mesmos. Não viver a nossa vida, mas viver a vida de Cristo em nós. Paulo confirma isso, a palavra de Deus. Paulo nos disse, não, a vida que vivo eu hoje na carne, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a palavra de Paulo vai mais além, ele fala assim, ele teve a coragem de escrever algo que muitos de nós não teríamos. Ele falou assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tamanha ousadia de Paulo para escrever isso. Ele tinha a certeza absoluta que ele era e fazia a mesma coisa que Jesus fazia. E olha aqui, Paulo não conheceu Jesus quando estava em carne. Ele conheceu Jesus, o ressurreto, quando já havia ressuscitado. Foi esse o encontro que Paulo teve. Agora eu pergunto para a igreja, qual foi a diferença entre Paulo e nós nessa noite? Nenhuma. Nenhuma. Ele encontrou um Cristo ressurreto, foi o mesmo que eu aceitei, um Cristo ressurreto, porque eu não tive no dia em que Jesus esteve pisando nessa terra, em carne. Mas qual a diferença entre eu e Paulo? Paulo deu tudo que tinha. Paulo negou um casamento da mulher que ele mais amava. Ele falou assim, não, eu tenho uma situação. Eu resolvi viver para o meu Deus. E você não faz parte disso, por mais que isso tenha sido uma facada no seu próprio coração. Eu não estou dizendo para você deixar a sua esposa, ou a esposa deixar o seu marido, não. Estou somente fazendo uma comparação daquilo que Paulo deixou para trás. Agora você olha para a tua vida e você vai ver uma das coisas que você deveria ter deixado e você não deixou. Muita coisa que você precisava ter deixado, irmãos. E que você está arrastando até hoje, que Jesus está falando assim, deixa, porque eu tenho o melhor para a tua vida. Tira isso da tua vida, porque eu tenho algo melhor para te dar. Mas se você não tira, eu não posso te dar
algo nas tuas mãos, porque as tuas mãos já estão ocupadas, o teu coração já está ocupado com algo que não me pertence. Eu não posso colocar algo que me pertence num coração que já está entulhado de coisas que você não quer deixar. Eu preciso do teu coração, eu preciso da tua vida, eu preciso do teu ser, porque eu não posso. Deus está falando contigo nessa noite, e Deus não pode manifestar o seu poder se não for através da tua vida. Se não fosse assim, para que Ele ia fazer dos seus ministros labareda de fogo? Para ter espetáculos? Não, para manifestar o poder que Ele tem e a glória que Ele tem através da vida de um ser humano. Jesus, o Pai, Ele escolheu habitar em um ser humano, dentro de um ser humano. Para quê? Para que você possa sentir a presença de Deus, para que você possa vir no culto e chorar na presença dEle? Não, queridos, foi para manifestar o reino, o poder e a autoridade que Ele tem através da tua vida. Você é a imagem e semelhança de Deus, queridos. Ah, mas isso foi no Antigo Testamento, querido. Quando você aceita Jesus, você voltou ao período do capítulo 2 de Gênesis. Por quê, pastor? Porque você foi reconciliado, foi renovado, você voltou ao lugar de origem. Como é que se faz uma reforma? É uma coisa que ficou velha, você reforma para ficar e voltar ao seu estado original. Não é verdade? Então você foi reformado, queridos. Você já não está mais na condição de pecador. Você já não está mais na condição de mortos para Deus. Você está numa condição de vida. A cruz te restaurou a vida. Aquele que estava morto ressuscitou. Amém? Amém? Você é nova criatura em Cristo Jesus, diz a palavra. Isso significa que você voltou a viver a intimidade de Gênesis capítulo 2, antes da queda. A intimidade que Adão tinha quando Deus descia do céu e tinha a liberdade de andar ali lado a lado com Adão e Eva. Deus tem isso para a tua vida. Deus quer fazer isso com você. O problema é que nós queremos ter lado a lado com Deus todos os dias. Porque estar lado a lado com Deus todos os dias significa negar a nós mesmos. E viver essa negação de nós mesmos com Deus é complicado. Porque o mundo nos dá muitos prazeres. E tudo aquilo que nos dá um afago à nossa carne é difícil e complicado de deixar no altar. Mas Deus precisa disso de nossas vidas. Deus precisa fazer de nós verdadeiramente templo do seu Espírito. Amém? Glória a Deus por isso. Querido, nós precisamos viver o melhor de Deus. Eu sei que nesta noite não foi fácil ouvir o que foi ministrado, mas é algo que vai trazer um alívio à sua alma. É algo que vai te direcionar como nunca te direcionou na tua vida até hoje. Talvez na tua vida hoje vai ser um divisor de águas, vai ser uma página virada, uma nova página em branco que você vai escrever com a ajuda do Espírito Santo na tua vida, com milagres e maravilhas, direcionamento, posicionamento da tua vida, e você vai ver o milagre de Deus acontecer em todas as áreas da tua vida. Você vai ver Deus fazer coisa na tua vida a partir desse momento, a partir desse dia que você entregar a tua vida naquele altar, e entrar para ser purificado, e entrar na presença de Deus, no santo lugar, e ali viver o melhor de Deus, debaixo da palavra de Deus, da oração, da unção do Espírito Santo, da manifestação de Deus sobre a tua vida. Você vai viver coisas grandes de Deus como nunca você viveu na tua vida. Deus tem isso para a tua vida, queridos. A igreja não é um lugar de reuniões para vir somente palavras e louvar a Deus e entregar algumas coisas para Deus. Não, a igreja é um lugar de direcionamento, de quebrantamento, de direcionamento, que vai te direcionar, mostrar aquilo que você tem para a tua vida, ainda que você tem que caminhar. É aqui que nós tiramos os entulhos do nosso caminho, da nossa vida. É aqui que nós restauramos cadeias e correntes das nossas vidas, que nos atraem e que nos acorrentam ao nosso passado. É nesse lugar que nós saímos de cadeias, de ferrolhos que ainda estão nos limitam a nossa fé. Hoje eu quero quebrar todas essas coisas na tua vida, querido. Eu quero quebrar essas coisas que te limitam a tua fé. Eu quero quebrar hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, as correntes que estão assegurando a tua vida no passado.
Hoje eu quero quebrar maldições hereditárias da tua vida, porque Deus é um Deus de palavra, e uma palavra liberada pelo poder do Espírito Santo não volta atrás, mas ela vai cumprir aquilo pela qual ela foi liberada. E nesta noite nós vamos liberar uma palavra de poder e de autoridade sobre a tua vida. Deus está falando contigo nessa noite. Se você resolver obedecer a voz de Deus e entregar a tua vida no altar de sacrifício, você vai ter uma vida transformada, renovada, na unção do Espírito Santo. Eu quero que se coloque nessa noite de pé. Aleluia. E glória a Deus. Eu não sei qual é a tua vida no teu passado, eu não sei qual foi aquilo que você viveu na tua vida até aqui. Eu não conheço o teu passado, mas eu tenho uma certeza de uma coisa: eu sirvo um Deus que conhece a nossa vida melhor que nós mesmos. Não tem como nós esconder algumas coisas do nosso coração, que Deus sabe. Porque a palavra de Deus diz que Ele esquadrinha os nossos corações. A palavra de Deus, ela identifica o nosso pensamento. Ela sabe a intenção do nosso coração. Nós precisamos entregar isso para Deus nessa noite. Nós precisamos entregar para Deus tudo aquilo que não pertence a nós, e nós sabemos que não pertence, mas que nós não queríamos entregar. Mas eu te faço um convite: seja forte nessa noite. Entregue para Deus a tua debilidade, entregue para Deus aquilo que te satisfaz, que te dá prazer e que você precisa se libertar. Porque hoje há a palavra de libertação na tua vida. Hoje há a palavra de libertação na tua vida. Hoje nós vamos ver pessoas começarem a crescer no Espírito. Hoje nós vamos começar a ver pessoas com autoridade, com intrepidez, com ousadia do Espírito para falar do Evangelho de Deus. Deus não deu a nós um espírito de covardia, Deus deu um espírito de valente sobre as nossas vidas. Você é um valente Deus, você tem poder, você tem autoridade, você foi remido, levantado por Deus para ser templo do poder do Espírito Santo. Você não foi colocado como cauda, você foi colocado como cabeça. Aleluias, como cabeça. Então não aceite a acusação do inimigo nessa noite, porque nesta noite você está sendo liberto, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, Deus amado, eu declaro esta igreja, que até aqui, Senhor amado, em suas próprias vidas, em seus próprios desejos, foram, Senhor amado, pessoas que foram dominadas por essas coisas, e foram limitadas nas suas vidas, ó Pai. Nessa noite, Deus amado, eu entrego nas tuas mãos esta igreja, ó Pai. E cada um deles agora, Pai, que está entregando suas debilidades, suas fraquezas, as suas coisas que, Senhor amado, que sabe que está atrapalhando a sua vida espiritual, eles estão entregando no seu altar nessa noite. Pai amado, desce o fogo do Senhor neste lugar. Vai queimando todas as coisas, ó Deus, porque nós entregamos nas tuas mãos. Nós queremos viver uma vida de purificação a partir de agora, Deus. Uma vida de oração, uma vida de palavra, de leitura da tua palavra, de entendimento da tua palavra. Queremos viver, Senhor amado, uma revelação cada dia, Senhor amado, da tua palavra no nosso coração. Uma revelação trazida pelo Espírito Santo sobre a nossa vida. Pai amado, direciona. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero sentir a tua presença. Eu quero, Senhor amado, fazer o que está de acordo com a tua vontade, Pai. Pai amado, faz de mim, Senhor amado, um templo vivo e verdadeiro nesta terra, Pai. Faz com que a minha luz brilhe cada dia mais e mais, Senhor amado, e incomode as trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Faz de nós, Senhor amado, uma labareda de fogo, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, toda a corrente do passado agora eu quebro. Toda, Senhor amado, maldição hereditária eu quebro nesta noite. Toda doença que vem de maldição hereditária, Pai amado, sejam quebrados agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nesta noite nós levantamos um clamor aqui, ó Pai, invocando o Teu Espírito Santo sobre este lugar, sobre esta igreja, sobre cada vida, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o sangue do Cordeiro nessa noite desça sobre a nossa vida, limpe a nossa veste, ó Deus amado, e deixe alvo mais que a neve, ó Pai amado, as nossas vestes, para que possamos entrar no Santo dos Santos, Pai amado, e ali recebermos no nosso dedo, Senhor amado, um anel de autoridade, de poder, assim como você deu para o filho pródigo naquele dia, ó Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos no seu Santo dos Santos nesta noite, e aqui queremos ser transformados, e aqui queremos fazer a nossa morada, ó Pai amado, na presença do Senhor. E no Senhor, ó Pai amado, nós temos a certeza da vitória em todas as áreas da nossa vida. É a partir de agora, Senhor amado, que nós estamos assentados em Cristo Jesus, teremos poder e autoridade para ministrar, Senhor amado, cura e libertação sobre a vida do Teu povo, Pai. Ó Deus amado, é neste lugar que eu tenho autoridade
autoridade, é nesse lugar que eu recebo poder, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor tem dado a nós poder e autoridade sobre todas as hostes do inferno, nessa noite, Senhor amado, eu pego, Senhor amado, nas minhas mãos, Senhor amado, coloco no meu coração esta palavra, ó Deus, dá-nos poder, dá-nos autoridade, ó Deus, para que possamos, ó Deus, viver o melhor do Senhor nesta terra, Pai. Nesta noite, Deus, eu coloco esta igreja debaixo das tuas mãos. Peço, Senhor amado, e lavo com teu sangue nesta noite. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tenhamos uma semana de vitória, de graça, de gozo e alegria no teu Espírito Santo. Que possamos, Senhor amado, começar a viver o melhor do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, abre os olhos dos teus filhos do mundo espiritual, Pai amado, abre os ouvidos do mundo espiritual, Deus amado, para que possam enxergar através dos olhos de Cristo, Senhor amado, as suas próprias vidas a partir de agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco esta igreja debaixo das tuas mãos e abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluias e glória a Deus. Glória a Deus. Vai dar uma salva e palmas bem forte, porque Jesus merece. É para Ele.